você, fim de jogo na Arena Castelão, em Fortaleza. O Flamengo empata com o Fortaleza em 0-0 e dá adeus literalmente as pequenas chances matemáticas que tinha ainda de título do Brasileirão. E na entrevista pós-jogo ali na beira de campo, Léo Pereira fala palavras vergonhosas. Léo Pereira fala: olha, a gente tentou vencer, a gente quase marcou o gol, vocês viram ali, mas a bola não entrou e aí a gente não conseguiu vencer. Mas agora a gente vai tentar vencer em casa no próximo jogo e vamos tentar sair de cabeça erguida desse Brasileiro nesse ano. Nossa, que vergonha, hein, nação rubro-negra? Aonde é que você já se viu isso? Mas enfim, linda noite de terça-feira, Flamengo volta ao Brasileiro apenas para cumprir tabela, né? Restando apenas 3 jogos para o fim do Campeonato Brasileiro. Hoje o Flamengo enfrentou o Fortaleza, o próximo jogo, dia 1º/12, o Flamengo Internacional no Maracanã. Aí depois, Flamengo e Criciúma, dia 4/12. E para encerrar, o jogo da 38ª rodada do Brasileirão, Flamengo e Vitória, dia 8/12. No meu ponto de vista, nação, a campanha do Flamengo não foi nada boa. Foi razoável. O Flamengo sofreu muito com o departamento médico, sofreu muito com o Data FIFA e com o treinador Tite, né? O elenco inteiro do Flamengo odiava o Tite. E aí, eles simplesmente mantinham as aparências e ficavam ali sacrificados nos jogos. Eram jogos vergonhosos. Parecia um timinho de várzea em nação. Perdeu vários jogos para times pequenos que poderiam ter ganho. Se o Palmeiras vencer o Botafogo hoje, será campeão do Brasileirão, 3º ano consecutivo. E aí eu volto a repetir, né? Campeonato Brasileiro era para ser do Flamengo. O Palmeiras saiu de lá de trás para alcançar e passar o Botafogo. Enquanto o Flamengo simplesmente se esquivava da bola e não mantinha regularidade por causa do técnico Tite. Aí eu volto a repetir, nação. Olha o estrago que o Tite causou no Flamengo. É tudo culpa de quem? De uma diretoria frouxa e incompetente, que graças a Deus esse ano sai. A diretoria insistiu tanto no Tite, chegou até ser eliminado do Brasileiro da Libertadores. Esse ano, tivemos a Libertadores mais fácil, na minha opinião, nação. E o Flamengo foi eliminado nas quartas de final. É para ter vencido a Libertadores ou o Brasileirão. Por quê? Porque simplesmente o Flamengo tem o melhor elenco do Brasil. Porque simplesmente o Flamengo tem o elenco mais caro do continente da América do Sul. Uma folha de pagamento de mais de 45 milhões. Mas tivemos um ano conturbado por causa de uma diretoria frouxa e um treinador que só fez horrores no Flamengo. O Tite destruiu o Gabigol. Aí, até ele contra o clube na nação. Aconteceu o que aconteceu. O Flamengo perdeu o patrimônio histórico do clube, que é o Gabigol. Além do mais, contratações mal feitas, a pesos de ouro, jogadores que não têm futebol. Ninguém explica isso. Felipe Luiz veio para mudar a história do Flamengo, nação. Aí, logo de cara, ele ganhou a Copa do Brasil. Isso mostra que o elenco estava contra o Tite, que o elenco odiava o Tite, que o Tite destruiu o elenco, destruiu os jogadores, destruiu o patrimônio histórico do clube e destruiu o clube. Aí o que acontece? O que esse Felipe Luiz vai fazer com os jogadores de fachada? Tipo Alcaraz, tipo Carlinhos, tipo Plata, tipo Michael, que vem muito mal desde o primeiro jogo com a camisa do Flamengo. Jogadores que ganham até 2 milhões por mês. E de quebra, Gabigol se despede do Flamengo. É uma diretoria muito sem vergonha na cara, nação. Mas é hora da mudança. Dunche não pode ganhar, porque se ele ganhar, o Landim vai ficar por trás dele. E outra, se ele ganhar, o Landim vai ter um cargo dentro do Flamengo. Vai ser a mesma coisa, nação. Nação, palavras tristes do zagueiro Léo Pereira na entrevista beira de campo no pós-jogo. E ouvindo essas palavras extremamente vergonhosas, a gente percebe que foi o ano do Flamengo na Libertadores no Brasileirão. Perdendo jogos fáceis, jogos que dava ganho já, mas entregou para times pequenos que poderiam ter ganho facilmente, de olhos fechados, nação, por causa da manipulação de resultados e esquema de apostas, e a gente vê
do Landim perder, o Felipe Luiz sai. Chega de esquema no time do Flamengo. E aí, nação, começa o jogo. O jogo é bom, o Flamengo começou no ataque, começou na pressão. E aí eu escutei o nome do jogador do Fortaleza, Tite. Pensei, meu Deus, será que é o Tite, ex-técnico do Flamengo? Mas não é, né, nação? Fortaleza chega aos 8 minutos do ataque, quase marcou. E, nação, é uma defesa totalmente aberta do Flamengo. Na verdade, o Flamengo tá de férias, né? É só pra cumprir tabela, uma verdadeira pelada. Aí, né, o Felipe Luiz foi de 2 volantes e 4 atacantes para a Fortaleza. Aí o Flamengo responde, o Bruno Henrique coloca a bola na trave. Aí o que acontece, nação? Um dos problemas do Flamengo, que eu venho falando o ano todo, são as finalizações. As finalizações do Flamengo são horríveis. E o Flamengo estava levando o jogo a sério, por incrível que pareça. Parecia que o Felipe Luiz tinha vindo para buscar a vitória. Pelo menos estava jogando como tal. Um Flamengo buscando gol, um Flamengo bem melhor, com muita intensidade. E é o que eu vinha dizendo, né? Como que um técnico destrói o time se quiser. Olha o que Tite fez no Flamengo. O Flamengo do Felipe Luiz é outro, bem parecido com o Flamengo de Jorge Jesus. Aos 22 minutos, o Michael, novamente muito mal em campo. Desde que ele chegou no Flamengo, desde que ele retornou, ele não tá jogando nada, não tá produzindo absolutamente nada. E o Flamengo continuava, dominava o jogo, tinha mais posse de bola, mas quando chegava o gol do Fortaleza, não sabia o que fazer com a bola. Esse futebolzinho do Flamengo predominou o ano todo nessas competições. Aos 28 minutos, e uma bola na trave do Bruno Henrique, nação. Não dá pra entender nada. Aos 30 minutos a situação continuava. O Flamengo leva a bola até a grande área do Fortaleza. Mas aí chega lá e não sabe o que fazer. Não tem a cabeça pensante do time do Flamengo. Não tem o cérebro do time, que é o Arrascaeta e o De La Cruz. O Flamengo é um time totalmente dependente do Arrascaeta e do De La Cruz. Aí, nação, o Flamengo voltou a fazer uma boa jogada contra o time do Fortaleza aos 33 minutos. E o Plata quase marcou no belo chute. E o Flamengo, quando chega na grande área, apanha da bola. Aos 37 minutos, um primeiro tempo apagado do Michael, nação. O Gerson jogando bem recuado por causa do desfalque do Everton Araújo, que estava expulso. E aí o Marinho pôs a mão na bola. E o Daronco na pênalti, nação. Mas mão na bola é pênalti. Acontece que a bola não foi nem na mão do Marinho. Foi um ato involuntário, como dizem, né? E o Daronco simplesmente cancelou o pênalti. Nação Rubro-Negra, que situação do Davi Luiz é essa, hein? Tem esquema dentro do Flamengo, né? Porque, ó, se a chapa do Landim ganhar, o Davi Luiz renova o contrato, fica no Flamengo por não sei mais quantos anos. Mas aí, se a chapa do Landim perder, Davi Luiz sai. Olha, tem esquema, tem milhões envolvidos nesse esquema aí dentro do Flamengo. Que situação é essa, nação? O Landim, a chapa do Landim não pode ganhar. Porque se o Rodrigo Danche ganhar, o Landim vai ganhar um cargo dentro do clube, vai ganhar um cargo dentro da nova diretoria. E aí o que acontece? É uma situação absurda, nação. Porque, olha, se ganhar, vai levar pau aqui o ano todo, né? Porque não joga nada, entrega jogos fáceis. É uma situação bizarra, é uma situação vergonhosa. Aí, nação, o Daronco foi pro VAR. Eu pensei, não, ele não vai dar o pênalti. Porque o que é certo, é justo. Eu sou flamenguista, mas dar o pênalti só pro Gabigol fazer o gol, não dá. Aos 42 minutos não houve pênalti e a Fortaleza tomou coragem e saiu pro jogo. E o Flamengo continuava no ataque, continuava colocando pressão, mas pressão em posse de bola não ganha o jogo. É um Flamengo diferente com o mesmo problema, não tem definições. Aos 49 minutos, 0-0. O Flamengo não joga mal, mas peca nas definições. É um Flamengo melhor, com mais intensidade, mas não tem definições, principalmente nas jogadas. É um time muito difícil de entender, parece que não treina. É um time só de estrelas. Aí o Bruno Henrique vai para a entrevista coletiva e fala: o Flamengo jogou bem, o Flamengo estava melhor em campo, o Flamengo jogou melhor. Vai entender o que ele quis dizer na nação. E no segundo tempo, eu tinha certeza que o Felipe Luiz
Ia começar as substituições, porque não dá. O Michael não jogou nada. O Plata deu um chute ao gol em 45 minutos. O Flamengo dominou o jogo, mas conseguiu identificar os espaços. Mas gol que é bom, nada. 66% de posse de bola, 7 finalizações no gol. E acabou o primeiro tempo 0-0. Tentou ganhar o pênalti, mas o VAR muito justo. O Daronco muito inseguro deu o pênalti em campo, mas o VAR muito competente mostrou a realidade que houve. Aos 10 minutos do segundo tempo, o Fortaleza atacava, o Flamengo respondia. Aí sai Gabigol e entra De La Cruz, Flamengo com 66% de posse de bola, mas isso não ganha o jogo, nação. Flamengo voltou para o segundo tempo com o controle do jogo. O Gerson estava jogando na posição errada, muito aberto ao lado de De La Cruz. O Michel no primeiro tempo não jogou nada. No segundo tempo foi pior ainda. Felipe Luiz parecia não ver isso. Aos 16 minutos, o Flamengo com o jogo dominado, mas continuava sem definições. Aos 20 minutos de jogo, o Felipe Luiz chama Alcaraz. Acreditava eu que ele ia tirar o Michael. Aí o Pulgar é expulso, nação. O Flamengo, aos 22 minutos, com um homem a menos, tinha um jogo dominado, mas a posse de bola não ganha jogo. E aí o Felipe Luiz acerta, ele tira o Michael, que estava muito mal em campo. Aliás, desde que ele chegou, fez a reestreia, ele não fez uma boa partida. No jogo de hoje, ele praticamente nem encostou na bola. O Fortaleza começou a vir para cima, com um jogador a mais. E a expulsão do Pulgar foi a quarta do Flamengo nesse Brasileirão. Foi Alcaraz, Carlinhos, Alan e hoje o Pulgar. Nação, não se entende o porquê da contratação do Michael. Ele deixou o futebol dele lá nos desertos. Porque ele chegou no Flamengo, fez um golzinho na estreia, aí apagou. Ficou se escondendo nos últimos jogos atrás dos adversários e dos companheiros de equipe. Hoje mesmo foi um exemplo. 90 minutos se escondendo atrás dos adversários e dos colegas de equipe. Nação, não se entende o porquê dessa contratação milionária do Michael. Contratação milionária, salário milionário. E o Carlinhos, nação? O que o Landim quer fazer com o Carlinhos? O que o Landim quer fazer com o vovô Davi Luiz? O porquê que o Landim quer continuar no Flamengo? Aí o que acontece, né? Ele vai mexer no tapetão, quer ficar nos bastidores do Flamengo, quer tomar as decisões, né? Porque se o Rodolfo Landim ficar ali, o Dunst for eleito, duvido mesmo que ele que vai tomar as decisões. Porque quem vai ficar por trás é o Landim, nação. O porquê que ele quer continuar no Flamengo? O tempo dele no Flamengo já se esgotou. Fez contratações péssimas, milionárias, gastou milhões em multas rescisórias de técnicos que não deram certo. Mas enfim, nação, com um a menos, Felipe Luiz era para trazer o Gerson mais pro meio. Aí saiu o Plata e entra do vovô Davi Luiz para reforçar a zaga. O Flamengo é isso daí, nação. Um time muito sólido, um time muito forte. E aos 30 minutos o Fortaleza saiu para jogar, mesmo com a mais. Não conseguiu reagir na busca do gol. O Fortaleza empatou o último jogo contra o Fluminense. Já o Flamengo ganhou do Cuiabá. Aí o argentino do Fortaleza foi para cima do Bruno Henrique numa jogada. E aí o Bruno Henrique valorizou. O Daronco não deu nada porque não foi nada, nação. O Flamengo com a menos começou a aparecer as faltas. Empurra a todo momento. O Flamengo já não tinha mais a posse de bola. O Fortaleza tinha crescido no jogo. Aos 35 minutos, era impressionante como o futebol do Wesley tem evoluído nos últimos jogos. Hoje foi mais um bom jogo dele. Aí o Flamengo foi se segurando, nação. O Fortaleza veio com tudo, porque precisava dos 6 pontos. E aí o Fortaleza vinha pra cima do Flamengo. O Flamengo foi se segurando. O Flamengo quase marcou no contra-ataque, com o Alcaraz. O Felipe Luiz, ele apostou no contra-ataque. Olha, deixa o Fortaleza chegar e daí nós pegamos o contra-ataque. Tinha 6 jogadores do Flamengo na pequena área contra 4 do Fortaleza. Aí o gol do Fortaleza não saiu mesmo. A defesa do Flamengo ficou muito
criticar. A torcida do Flamengo não pode ter medo de falar, não pode ter medo de criticar a contratação milionária desse Carlos Alcaraz. E a torcida ainda tinha esperança que o Flamengo ia ganhar o Brasileirão, tinha chances matemáticas. Eu mesmo já não acreditava nisso. O Flamengo perdeu o Campeonato Brasileiro há pelo menos 10 rodadas atrás. Aos 49 minutos, o Fortaleza quase marcou, obrigando o Rossi a fazer uma grande defesa. O jogo foi se findando na ação e foi ficando bom. As duas equipes buscando gol a todo momento, era lá e cá. Aí termina o jogo, nação, 0-0. O Flamengo diz adeus literalmente ao Brasileirão. É uma vergonha, né? O time mais caro do continente, a maior folha salarial do Brasil, uma média de salário de 1 a 2 milhões por mês. E a diretoria acabou abafando uma possível crise dentro do Flamengo com o título da Copa do Brasil. É uma vergonha, é mais um dos motivos que essa diretoria não pode continuar no Flamengo. Eu não estou fazendo campanhas, nação. Olha, se o BAP é tão ruim como vocês falam, escolha outro. Tem ao menos 6 candidatos à presidência do Flamengo. Um pode não ser tão ruim, como vai ser a gestão do Danche e do BAP, como vocês tanto falam. Mas é isso, nação. Abraço, nação rubro-negra.